Minhas amigas e meus amigos, durante anos e anos, o Blog da Cidadania foi o único canal do YouTube que não pedia doações. O resultado foi termos equipamentos antigos, com reclamações sobre som e imagem e dificuldade imensa para fazer matérias melhores por falta de uma equipe mínima. Então pedimos a você que, na medida do seu bolso, faça-nos uma doação. Você viu como melhoramos a nossa programação graças ao seu apoio. 100, 50, 10, 5, quanto você achar que pode ou deve doar a quem apoia o seu ideário político. Doar é uma ação política nobre e madura que engrandece o doador. Se não tiver condições financeiras, porém, você já nos apoia com a sua audiência. Se considerar nos apoiar, use o QR Code ou a chave Pix que estão na sua tela. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 5 de junho de 2025. São 8 horas da manhã. Minha amiga, meu amigo, o Brasil pega fogo nesta quinta-feira. À tarde temos depoimento do Jair à Polícia Federal em Brasília e ele vai ter que explicar por que é que ele está financiando o filho para ficar nos Estados Unidos conspirando contra o Brasil. Mas o caso mais premente é o de Carla Zambelli, lançada ao estrelato mundial pela sua habitual e proverbial falta de noção. A mesma pessoa que perseguiu um opositor político de arma em punho pelas ruas da região da Avenida Paulista em São Paulo em 2022, que mandou um hacker inserir no sistema do Conselho Nacional de Justiça uma ordem de prisão falsa contra o Alexandre de Moraes. Tudo isso é obra de Carla Zambelli, que inclusive teve a sua capivara desfiada pelo deputado italiano Angelo Bonelli, que disse a ela que intocável uma ova, que se ela for para a Itália vai deportá-la, o que fez com que a Zambelli desista de ir para a Itália e decidiu ficar lá sob as asas do Donald Trump, e isso sim deve dar certo, porque os Estados Unidos têm acobertado todos os golpistas aí, bolsonaristas que se mandam para lá e ficam lá abrigados contra o Brasil. E isso aconteceu sob Biden, que dirá sob Trump, não é? Mas, seja como for, o Alexandre de Moraes confiscou os bens da Carla Zambelli. É que no nome dela ela tem poucos bens, tá? Você vai ver isso nessa edição. Mas, seja como for, a Câmara dos Deputados, o bolsonarismo, a extrema-direita na Câmara dos Deputados, está pressionando o Hugo Mota, o presidente da Câmara, a usar o artigo 53, parágrafo 2º da Constituição Federal, que, em tese, garantiria que a Câmara tenha que aprovar uma eventual prisão de uma parlamentar ou de um parlamentar. Porém, isso é conversa fiada. Eu vou mostrar para você aqui que o STF formou jurisprudência em 2016 e desde 2016 vem mantendo a decisão de prisão contra deputados quando se trata de crimes como esse da Carla Zambelli. Então, já existe uma jurisprudência consolidada no STF que já vige há 9 anos e que determina que não há essa possibilidade de a Câmara sustar pedidos de prisão, revogar pedidos de prisão ou prisões de deputados, também de senadores. Isso aconteceu também em 2016, no caso de Elcídio Amaral, o caso Daniel Silveira, o caso Chiquinho Brazão. Então a Câmara está, mais uma vez, apelando àquelas espertezas habituais, como no caso Ramagem, que como no caso Ramagem, no caso Daniel Silveira, em vários casos vai ser solenemente ignorado no STF. O Alexandre de Moraes acaba de mandar um recado à Câmara dos Deputados: não se meta. E eu acredito que o Hugo Mota, pelo andar da carruagem, ele vai se fingir de morto e vai deixar esse caso para lá, até porque nem tem
tanta vontade da Câmara dos Deputados assim de proteger a Zambelli. Mas agora o Moraes mandou um recado e eu acredito que vai ficar por isso mesmo. Mas vamos entender nesta edição por que é que o Supremo Tribunal Federal é o guardião da Constituição Federal e por que é que essa história do artigo 53 da Constituição, de novo, não vai dar em nada. Vamos assistir. Se eu tenho passaporte italiano, ele pode colocar a Interpol atrás de mim. Eles não me tiram da Itália. Eles vão tentar me prender na Itália, talvez, né? Tentar ali... eu não acho difícil, tá? Porque todos eles têm muitas conexões na Europa. Não só conexões, mas bens também. Então, eles vão tentar me prender na Itália. Mas eu não temo, porque eu sou cidadã italiana e lá eu sou intocável. A não ser que a justiça italiana me prenda. E aí não vai ser o Alexandre de Moraes, vai ser a justiça italiana. Estou pagando para ver um dia desse. Eu sou Angelo Bonelli, deputado do Parlamento Italiano da oposição. Esse aqui é uma mensagem pelo povo brasileiro. Carla Zambelli, deputada brasileira, condenada a 10 anos, fugiu do Brasil e agora está próxima de chegar na Itália. Ela declarou que está chegando na Itália porque tem cidadania italiana. O Supremo Tribunal Federal do Brasil condenou a deputada Carla Zambelli a 10 anos de prisão por falsificação de mandado de prisão contra o juiz Alexandre de Moraes. Zambelli, que já foi alvo de outro processo criminal por apontar arma para um oponente político, fugiu do Brasil. Em uma entrevista à CNN, ontem, ela declarou: tenho passaporte italiano, podem até colocar a Interpol no meu encalço, eles não me deixam sair da Itália, sou cidadania italiana e sou intocável lá. Eu acho que essa declaração é uma vergonha. Oggi apresentei una pergunta urgente ao governo italiano, ao ministro Piantedosi, Interior, e ao ministro Tajani, Relações Exteriores, para saber se o governo italiano pretende colaborar com o Brasil e a Interpol implementando o acordo de cooperação judiciária entre Itália e Brasil em matéria de extradição. Não se pode usar a cidadania italiana para escapar de uma condenação. A Itália, portanto, corre o risco de se tornar um paraíso para gente condenada. Aguardamos uma risposta clara do governo italiano em caso que pretenda extraditar Carla Zambelli para o Brasil. Prendeu na manhã de hoje o senador Delcídio do Amaral, líder do PT no Senado. A ação foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki. A polícia suspeita que o senador Delcídio estivesse atrapalhando as investigações da Operação Lava Jato. Essa é a primeira vez que um senador é preso em pleno exercício do mandato. Segundo a polícia, Delcídio teria coagido o ex-diretor da área internacional da Petrobras, Néstor Cerveró, indicado por ele na estatal. O senador chegou a oferecer meios para que Cerveró fugisse do país. Daniel Silveira na tela, foi condenado a 8 anos e 9 meses de prisão. Thaís, ele já sai, já vai cumprir pena? Cabe recurso. Então, não, pelo menos por enquanto, cabe recurso. Ele que, aliás, você mencionou o ministro Alexandre de Moraes, o embate era direto ali, né? Não só o Daniel e o Alexandre de Moraes, chegou a falar sobre o menor presídio, que seria a toga do Alexandre de Moraes. Essa história está dando polêmica, ele usou muito a mídia, né, de uma maneira geral, para poder dar mais dimensão a esse caso. Você vai lembrar do caso do plenário, para não colocar a tornozeleira, ficou... Pois é, no fim, o Daniel Silveira está preso até hoje. Bom dia, senhoras e senhores. Vamos em frente, então, conforme eu disse, essa história da Constituição proteger deputado bandido ou parlamentar bandido não rola. Vamos entender isso. Há argumentos que questionam ou negam a competência da Câmara dos Deputados para revogar o pedido da prisão de Carla Zambelli. E são mais do que argumentos. São, inclusive, aquilo que se chama de jurisprudência, que é baseada no que chamam também de hermenêutica jurídica. Você já vai entender. A natureza da prisão preventiva e o crime inafiançável é o que impedem a Câmara de se meter nessa história. Veja bem, o artigo 53, parágrafo 2 da Constituição Federal estabelece que a prisão de um parlamentar só pode ocorrer em flagrante por crime inafiançável. E mesmo assim, a Casa Legislativa pode sustar a prisão. No caso da Zambelli, a prisão preventiva dela foi decretada pelo STF no dia 4 de junho de 2025
por crimes como invasão dos sistemas do CNJ e falsidade ideológica, que não são crimes inafiançáveis. A prisão de Zambelli, porém, não se enquadra no critério de flagrante de crime inafiançável, que é o que prega a Constituição. A competência da Câmara para revogar a prisão não se aplica e o STF tem autoridade para manter a prisão preventiva com base em sua interpretação da gravidade dos fatos ou risco à ordem pública. Isso se chama hermenêutica jurídica, ou seja, a interpretação que o magistrado faz da lei é superior ao texto literal da lei, porque aquele texto ele é, de uma certa forma, genérico. Aí, caso a caso, é o magistrado que vai decidir. A partir de 2016, com esse caso do Delcídio do Amaral, o STF passou a entender que a vedação do artigo 53, parágrafo 2º da Constituição Federal de 88, não impede o STF decretar prisão preventiva de parlamentar federal desde que ele seja réu em uma ação penal originária sob sua competência. Trata-se do artigo 102, a linha B, I e B da Constituição Federal. Numa interpretação que preserva o controle judicial sobre práticas gravíssimas como coação, ameaça, fuga, organização criminosa e obstrução da justiça. No caso, a Zambelli está inserida, inclusive, em organização criminosa, obstrução da justiça e fuga, não é? Então, ela está inserida nesse artigo 102 da Constituição. Mas vamos entender melhor. O STF determinou a instauração do inquérito contra Carla Zambelli, né, e aqui nós temos a decisão do STF, do Alexandre de Moraes, que você vem aqui à página 8, ele está determinando o seguinte: diante do exposto, nos termos do artigo 9, inciso tal, o Supremo Tribunal Federal, para apuração de crimes, determina que a Polícia Federal realize monitoramento e preservação do conteúdo postado nas redes sociais de Carla Zambelli, ou de terceiros com ela relacionados, no caso a mãe dela, no prazo de 10 dias oitivas da Carla Zambelli. Quer dizer, ela está foragida, não se sabe se ela vai depor. O Moraes autorizou que ela deponha por escrito por estar no exterior. Ele determina ao Banco Central que informe detalhadamente os valores e os remetentes do PIX da Carla Zambelli. Tá? Então, veja bem, aqueles que deram os 285 mil para ela podem começar a se preocupar, porque o Blog da Cidadania mostrou anteontem, não é, que na noite de anteontem, que os que deram PIX para ela e os que vierem a dar podem responder a processo criminal por crimes chamados favorecimento real e favorecimento pessoal, que são o artigo 349, respectivamente, o artigo 349 e 348 do Código Penal. Em virtude de encontrar-se fora do país, ele autoriza ela depor por escrito e tal. Muito bem, o Alexandre de Moraes agora abriu inquérito para investigar também a Zambelli por obstruir a justiça. Ele mandou abrir investigação por ela sair do país, por fugir. A oposição dá uma de João sem braço e finge que não sabe que desde 2016 o STF não deixa de prender ninguém. Fez isso com o Delcídio Amaral, fez isso com agora com o Chiquinho Brazão, fez isso com o Daniel Silveira. Então é tudo encenação da Câmara, essa história de pedir para acionar o artigo da Constituição. O artigo 53 da Constituição, parágrafo 2º, ele reza o seguinte: que a Câmara dos Deputados pode revogar uma ação penal contra um deputado que seja, ou a prisão até de um deputado que seja denunciado seja pego em flagrante delito. Então, no caso da Zambelli, não se está, e crime inafiançável. No caso da Carla Zambelli, não é crime inafiançável
E, na verdade, é um crime comum. A Câmara já entendeu, o STF já entendeu o seguinte: para crimes comuns que não tenham relação com o mandato, não pode fazer isso. E aí você tem o Moraes avisando a Câmara e pediu para tomar providência sobre a perda do salário dela, e com isso ele mandou o recado para a Câmara: não se meta nessa história, porque vocês sabem muito bem que é assim que funciona. O recurso da Zambelli, e a Zambelli, o caso dela é mais clássico, porque ela está condenada. Faltava julgar o recurso dela. O STF vai julgar na sexta-feira o recurso dela para não ter dúvida nenhuma, para não ter o que falar. Ó, já julgamos, está condenada, não tem recurso, vai ser presa e pronto, né? Inclusive, a Zambelli, ela fugiu antes do julgamento desse recurso, porque a partir do julgamento desse recurso, ela seria recolhida à prisão. Então, o advogado falou para ela o seguinte: olha, você foge antes do seu recurso ser julgado, porque depois você vai ter uma ordem de prisão determinada pelo STF. A Zambelli, segundo especialistas, criou mais problema para ela mesma. O cientista político Marco Antônio Teixeira, professor da FGV, opina o seguinte: faltou inteligência que ela mesma despertou, inclusive um sinal de alerta na própria Itália. Um deputado já demandou o governo pedindo posicionamento, e foi o mesmo deputado que em 2023 também acionou o governo sobre o possível pedido de cidadania da família Bolsonaro. Então esse cara, ele torpedeou a chance de o Bolsonaro ficar protegido na Itália, e esse mesmo deputado, ele torpedeou tanto a questão da Zambelli ir para a Itália, que ela decidiu ficar nos Estados Unidos, né, sobre as asas do Trump. Moraes bloqueou todos os bens dela, mas tem pouca coisa, né? Ela tem uma casa de 135 mil em Águas de São Pedro, e tinha 150 mil no banco, que isso é o oficial, lógico. Não é o que ela tem fora do país, evidentemente, porque agora ela está sem salário e sem acesso aos bens dela aqui no Brasil. Bom, aqui está a fundamentação que o STF usa em uma coisa que se chama hermenêutica jurídica. Aqui é o artigo 102 da Constituição Federal, que diz que compete ao Supremo principalmente a guarda da Constituição, cabendo-lhe processar e julgar originariamente as infrações penais comuns do presidente da República, do vice-presidente, dos membros do Congresso Nacional, dos próprios ministros do STF e do Procurador-Geral da República, né? Então aí está a competência do STF, a fundamentação, e essa combinação de textos legais, ela se encaixa no que se chama de hermenêutica jurídica. O que é? Hermenêutica é a filosofia que estuda a teoria da interpretação. Dito isto, a hermenêutica jurídica é o ramo que se ocupa com a interpretação das normas jurídicas, estabelecendo métodos para a compreensão legal. Utilizando-se de diversas técnicas, o jurista coteja elementos textuais e extratextuais para chegar a uma conclusão, que é o que a STF fez nessa questão penal. Então tem vários casos aí de prisão, não é o primeiro, e a Câmara está dando uma de João sem braço, basicamente isso. A Zambelli, eu gostei muito desse artigo, desse moço, Tiago Amparo, advogado, professor de Direito Internacional. Ele diz o seguinte: para Zambelli e elite, a cidadania europeia é pedigree de branquitude. Nem sua linhagem europeia a protegerá de ser responsabilizada por tentativa de golpe de Estado. É digna de nota, de repúdio, diga-se, a forma com a qual a deputada federal Carla Zambelli vê a sua dupla nacionalidade como escudo para esquivar-se da justiça. Como cidadã italiana, eu sou intocável na Itália. Não há o que ele possa fazer para me extraditar de um país onde eu sou cidadã, afirmou Zambelli à CNN em Brasil. É uma conversa fiada. Ela não é propriamente cidadã. Ela tem a cidadania para algumas questões, como entrar no país, tal, até residir no país, ela poderia conseguir pela cidadania, mas isso não significa que ela possa fugir da justiça se protegendo num país onde ela não nasceu e com o qual ela não tem nenhum vínculo, além do nome de família, né? Apesar da fuga e da ordem da prisão, porém, Hugo Mota silenciou sobre o caso. Ele vai ficar em cima da moita, até porque
Vamos falar. A Câmara se negou a adotar para a Zambelli a mesma prática que adotou para o Ramagem, porque o Bolsonaro não gosta dela, simplesmente por isso. O Bolsonaro está calado sobre esse caso. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, mantém o silêncio sobre a situação de Carlos Zambelli, que saiu do Brasil tal, e alvo de um mandado de prisão preventiva. Desde terça, quando a Zambelli anunciou que estava fora do país, ele se calou e vai ficar em cima da moita e não vai acontecer nada. Mas o fato é o seguinte, ela vai ficar lá nos Estados Unidos. Isso ela vai conseguir. Né? Enquanto Donald Trump estiver no poder, ela vai conseguir. Agora, até quando ele vai estar no poder? Né? Ele está perdendo popularidade rapidamente. Se ele perder as 2 casas do Congresso na eleição legislativa do ano que vem, tchau, Trump. Eles vão derrubar o Trump lá nos Estados Unidos. Impeachment. Bom, e aqui o Banco Central é rastrear os PIX feitos para a Zambelli, como eu falei. É a decisão da Alexandre de Moraes. O Banco Central vai rastrear os valores de remetentes que nos últimos 30 dias fizeram transferências para o PIX da Zambelli. A determinação foi feita pelo Moraes e essas pessoas, esses otários, aí, os chamados patriotários, eles podem arrumar muito para a cabeça deles com essa decisão burra de apoiar uma fugitiva da justiça, uma picareta, uma aventureira que está na política para enriquecer e para dar vazão à sua falta de noção. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.